Meus queridos, amados irmãos, nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma meditação em 1 João, capítulo de número 3, e o versículo 11 em diante, que diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente a vida eterna. Essa carta de João, que João escreve, João trata de uma forma muito profunda e muito sistemática essa temática do amor, o amor fraternal, o amor do homem para com os homens, da igreja para com os irmãos, entre irmãos. Você vê que João trata de assuntos que somente aqui você vê a urgência, a forma temática que João usa para tratar acerca de alguns assuntos. Porque João ele vai tratar nesses versículos que nós lemos acerca de um assunto muito importante. É um assunto que é sempre atual. João está escrevendo aí há mais de 2000 anos, mas é um assunto atual. Ele diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que vos amemos uns aos outros. O amor envolve a prática do bem. Quem ama, pratica o bem. Alguém que diz que ama e não pratica o bem, essa pessoa, ela não ama. Ela se contradiz acerca do amor. Uma coisa interessante que João vai falar aqui é que ele usa como exemplo e como base do que não é o amor, do que não é para ser vivido, do que não é para ser seguido como modelo. Ele cita a vida de Caim. E isso para nós tem uma mensagem. Porque se você vê no versículo 13 e o 14, você vai ver que há uma correlação em relação à ação de Caim contra Abel e o desprezo do mundo em relação à igreja. Há uma relação, há uma variante nos dois assuntos que João une, trazendo para nós um ensino amplo e profundo que precisamos meditar nas Escrituras, nesse texto. Ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno
e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Olha, é interessante. Abel era da fé. Isso está em Hebreus 11, 4. Justo. Abel era da fé, ele era justo e Deus se agradou dele. Gênesis 4:4, você vê que Deus atentou para a oferta de Abel. Caim, por sua vez, era do maligno. O texto aqui vai citar claramente que Caim era do maligno. Sua religião era falsa. Isso está lá em Judas. Ele tinha algo muito forte em seu coração. Caim, ele tratava da sua vida particular, independentemente de quem era que estivesse na sua frente. E isto denota um homem que é como um vulcão, um trator que passa por cima de tudo e de todos que estão na sua frente. Abel foi movido pela inveja. Seu ódio moral contra Abel. E isto fez com que a ira de Caim se acendesse. A inveja o levou a odiar e matar aquele a quem Deus deveria ter amado e imitado. Olha, a inveja levou a odiar e a matar. A inveja era algo que estava no coração de Caim. E se você for ver esse texto aqui, João está tratando deste assunto para com o povo, a igreja do Senhor. Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Porque se você ver aqui, a vida de Caim, vivia numa família onde eles foram ensinados acerca da oferta, da adoração, do sacrifício. Mas ele, por si só, se levantou e tomou medidas que ia contra o que ele foi ensinado. Porque ele era do maligno. Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. O apóstolo João é enfático em afirmar que Caim era do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Caim pensou que podia separar o culto da vida. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Se a nossa vida não for de Deus e não estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos de Deus. Você percebe que quando se trata do servir ao Senhor, nós temos que nos entregar por completo, buscar o Senhor de forma intensa, dentro da nossa alma. Porque o que acontecia com Caim era exatamente isso. Caim, ele tinha algo somente superficial. Mas Deus exige que nós estejamos comprometidos com o Senhor,
O nosso coração deve estar em Deus. A nossa vida, as nossas ações, as nossas práticas devem estar em Deus. Deus não se agrada de rituais separados de seus preceitos, nem de rituais separados da vida. Culto sem vida é abominação a Deus. Olha, Caim quis prestar um culto a Deus com um coração cheio de ódio, inveja do seu irmão Abel. Caim, ele está sendo representado aqui por João. João diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Olha só, Caim, ele era mau. O apóstolo João ainda diz que Caim era do maligno e assassinou seu irmão. Porque o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. De nada adianta trazermos ofertas a Deus se o coração for um poço de inveja e de ódio. A relação com Deus não pode estar acerta se a relação com o próximo estiver quebrada. Antes de trazer a oferta ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. E isso Jesus disse lá em Mateus 5, 23 e 24. Quando levares uma oferta ao Senhor, e se em teu coração, se você tem intriga com um irmão, você deve deixar a oferta lá e voltar e pedir perdão, se reconciliar com o seu irmão e voltar aonde você deixou a oferta, e ali você vai entregar no altar para o Senhor. Existem muitas ofertas que não estão sendo entregues no altar. Existem muitas ofertas que não têm chegado ao céu de glória. Antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. E o que aconteceu com Caim é exatamente isso. O que João trata da vida de Caim é o contexto na adoração. O que João vai tratar na epístola de 1 João acerca de Caim é exatamente a postura de Caim em relação à oferta, em relação ao amor, ao sentimento que ele tem por Abel. Não podemos separar o culto da vida. As obras de Caim eram más, porque seu coração era mau, ele era do maligno, ele não conhecia a Deus, nem cultuava a Deus, ele cultuava a si mesmo, ele afrontava a Deus oferecendo uma oferta errada, da forma errada, com a motivação errada. Ele queria enganar a Deus e ganhar status de adorador, quando não passava de filho do maligno. Você sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus conhece o homem por dentro. Deus conhece os sentimentos do homem, as práticas do homem. Deus vê aquilo que os olhos não vê. Os olhos humanos não vê. Deus vê. Deus conhece. E Caim, ele queria trapassar. Você vê que
há uma malícia. Irmãos, João vai tratar acerca do amor em relação à igreja, tendo como exemplo a vida de Caim e o amor de Caim por Abel, se é que é amor. O sentimento de Caim, que era do maligno, assim como João chamou. A raiz do problema de Caim era a inveja. Ele se desgostou ao ver que Deus havia aceitado seu irmão e sua oferta, ao passo que ele mesmo e sua oferta foram rejeitados. Caim preferiu eliminar seu irmão e matá-lo. A inveja de Caim levou Caim para um abismo mais profundo. Você vê no texto que Deus queria dar uma chance para Caim, porque ele disse: Caim, o que fizeste? Por que teu semblante caiu? Porque Deus estava tentando fazer com que Caim se arrependesse. Naquele momento lá ele dissesse: ó Senhor, aconteceu isso, aconteceu, foi um momento de fraqueza, foi... Não, Caim somente vai se fechando cada vez mais. E o porquê que o texto está tratando Caim como um assassino, como alguém que só tem ódio no coração. A vida de Abel cegou Caim. As virtudes de Abel embruteceram Caim. A vida de Abel gestou a morte no coração de Caim. O culto de Caim, longe de aproximá-lo de Deus, afastou ainda mais e mais. O seu culto não passava de um enredo, de uma máscara grotesca para esconder o coração invejoso e cheio de ódio que Caim tinha. Você percebe que Caim, ele teve oportunidades de se converter. Meus irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese e dizer uma coisa para nós. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas essas que não amam, pessoas que dizem no seu coração: eu não perdoo ele, eu não perdoo ela. Mas nesse texto aqui você vai ver uma coisa. Você vai ver que a relação do ódio que Caim teve com Abel foi por causa as obras de Abel eram justas. Ele odiava a vida de Abel porque Abel era justo. Você vê que há uma relação de João trazendo para o nosso contexto de convivência da nossa vida em comunidade, da nossa vida em conjunto. Caim deu mais um passo na direção do abismo ao rejeitar a exortação de Deus, porque Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Caim não foi encorraçado por Deus ao trazer a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Deus o exortou e o chamou para o arrependimento. Isso você vê lá em Gênesis 4, 3 a 7. Deus dizendo: o que fizeste? O que fizeste, Caim? Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes nós estamos como essa situação. Deus quer despertar em nós um arrependimento, mas nós nos fechamos cada vez mais. Você sabe o diagnóstico que Deus dá para a sua vida se você é salvo ou não? É a Bíblia. Olha só, 1 João 2,7 diz assim: nisto
sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Você quer saber se você conhece a Deus? Está aqui. Nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se você não guarda o mandamento, você não conhece a Deus. Você não serve a Deus. Você está como Caim, você está com uma máscara. O 4 diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Às vezes nós vimos pessoas que são mal com outras, pessoas que não amam. A vida é falar mal, desejar mal e diz assim: eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa de Deus. Não é não. A Bíblia diz que não é. Você só é servo de Deus se você guardar o mandamento e se você amar. E quem é que você precisa amar? O próximo. Deus lhe deu oportunidade para mudar de vida, mas Caim preferiu o caminho da rebeldia ao caminho da obediência. Longe de se arrepender de tomar novo rumo, Caim deu mais um passo na direção do pecado. Não virou as costas para o pecado, virou as costas para Deus. A exortação de Deus produziu nele endurecimento e não quebrantamento. Caim, em vez de cair-se em si e se arrependesse, ele irou-se sobremaneira. Em vez de se voltar para Deus, ele fugiu de Deus. Quando o homem decide, quando o homem ele decide tomar uma posição, uma decisão, quando ele decide tomar uma direção, Deus fala com o homem e o homem não ouve. O homem fica cego quanto à voz de Deus, quanto ao recado de Deus. O homem não dá qualquer ouvido à voz. Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas um mar plácido e calmo por fora. Ele tinha palavras evoludadas e um coração perverso, palavras doces e um coração amargo, a amizade nos gestos e morte nos pensamentos. Ele maquinou a morte do seu irmão com gestos de amizade. Ele enganou Abel e o matou, assassinou não como um estranho ou como um inimigo, mas o seu irmão. Abel era seu irmão. Você vê que há uma malícia, porque ele convida Abel para ir ao campo. É somente isso. Vamos ao campo, meu irmão. Mas ele tinha tudo maquinado. João, irmãos, ele está tratando, esse recado aqui é para nós, é para a igreja. O texto que nós lemos é para a igreja, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por causa o matou porque suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Olha só, por que o mundo nos aborrece? Porque nós temos boas obras. Porque nós somos luz. Por que o mundo
vos aborrece. João está dizendo aqui: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele parte da vida eterna. Se você ver aqui, há uma relação em relação ao ódio que Caim sentiu de Abel. Porque ele diz assim: e por que o matou? Porque as obras de Abel eram justas e as de Caim eram mal. Você vê que ele pega isso e diz a mesma coisa: não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Irmãos, o mundo não nos aceita aqui. O mundo sempre vai estar nos rejeitando, nos empurrando, nos menosprezando, porque as nossas obras são justas diante de Deus. E a igreja aqui, ela é perseguida por causa das obras do maligno. É isso que João está trazendo para nós entendermos que nós não pertencemos a este conceito de mundo. Mas ele diz que o nosso conceito é esse: olha, o 15, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vos sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. João está dando um recado para nós, claro. Não pratiquem obras de maldade, de inveja, obras que possam causar homicídios, assassinatos. Porque, irmãos, a Bíblia diz: se nós odiamos o nosso irmão, nós somos assassinos. Ao odiar ele, nós somos assassinos. Porque nós temos que amar. Nós somos a igreja. A igreja veio para transmitir amor ao mundo. E esse amor, o mundo está esperando de nós. O mundo está esperando da igreja que nós amemos aqueles que estão necessitados, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de um colo, de um pão, de uma visita. O mundo está precisando do amor da igreja. Meus irmãos, cada dia que passa, os homens se tornam mais amantes de si, distantes de Deus. É por isso que há uma mensagem de urgência para os nossos dias. Paulo disse isso, que no final dos tempos os homens se tornariam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, truculentos, irresolutos. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não estão tendo mais amor. Nós estamos vivendo esse tempo onde já não existe mais amor, respeito. Nós precisamos estar atentos à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Nós precisamos estar examinando as Escrituras, buscando em Deus saída para vivermos uma vida correta nesta hora. Enquanto o mundo está odiando um ao outro, odiando-se um ao outro a cada dia, a igreja precisa fazer diferente. Eu queria trazer aqui uma meditação aqui sobre esse texto para você pensar e você buscar mais e mais o Senhor. Meu desejo é esse, que Deus em Cristo te abençoe. Amém.